Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 34, versículos 11 a 20, que diz: Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou ao seguinte questionamento: estamos entendendo a alegria e a felicidade do Senhor, ou continuamos a querer suprir o vazio interior com o entretenimento e muito trabalho? Entenda que ambos são importantes para nossa diversão e uma condição sadia, mas só saberemos o que é andar em completa satisfação quando colocarmos nossa vida nas mãos do Senhor. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu era um jovem que sempre tracei e busquei todos os objetivos propostos. Me preparei e abri mão de muitas coisas para poder conquistar o que almejei. Mas chegou determinado tempo que tudo o que buscava não supria o vazio que estava dentro de mim. Veja bem, eu era o tipo da pessoa que tinha muitas pessoas em volta. Gostava de sair, jogar bola, dançar, festejar, ficar até tarde na rua conversando. Mas após isso, quando me deparava só, aquele vazio permanecia. Eu sempre tive desde pequeno uma sensibilidade espiritual muito grande. Conseguia ver algumas coisas nítidas a ponto de saber o que era bom e o que era ruim. Quantas vezes o fato de uma pessoa olhar, eu sabia qual a intenção dela, por aquilo que estava nela. Mas tudo isso não adiantava, pois o que estava em jogo era a minha vida e não aquilo que os outros queriam que eu fosse. Foi uma guerra travada por alguns anos, até um dia que tive um encontro com o Senhor. Algo um pouco diferente dos demais, mas profundo, a ponto de transformar a minha vida por completo. Tinha sido convidado por um amigo para ir a um acampamento. Fui, me diverti, vi que faziam certas reuniões com música e uma palavra. Não entendi o que era, mas aquilo trazia uma certa coerência e paz. Após o acampamento, fui convidado para ir na igreja onde esse meu amigo ia, e lá vi outros jovens que estavam comigo no acampamento e também pude perceber que era contínua aquela palavra. Até que em um determinado dia, ao sair dessa reunião, hoje entendo que era um culto ao Senhor, eu fiz a seguinte indagação: se o Senhor é Deus que essas pessoas estão falando, fala comigo, pois se alguma delas vier falar, eu não vou acreditar. Tudo isso porque tinha deixado de acreditar nas pessoas, por causa de alguns fatos e atitudes que presenciei e vivi. Então, ao retornar para minha casa, nesse dia fui andando, dava em torno de 1 hora de caminhada até lá, eu ouvi uma voz dizendo: tudo bem, o que você quer que eu fale? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, um silêncio assustador e não haviam muitas janelas de residências, só algumas empresas pelo caminho que passei. Fiquei preocupado, mas continuei a caminhada, pensando: agora estou ouvindo vozes. E daí ouço novamente: você pede para eu falar e não consegue lembrar do que pediu? Aí me atentei daquilo que tinha pedido ao Senhor quando saí daquele lugar. E a partir daí, ele começou a me ensinar que o vazio que eu sentia
era a ausência do seu amor, sua presença e sua palavra em minha vida. Pois mesmo que ouvindo falar, eu não queria aceitar este amor e esta palavra em minha vida. E por isso faço menção das palavras ditas por Jó no capítulo 42, versículo 5, que diz: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Eu estava tendo essa experiência de viver aquilo que ele dissera. E consequentemente pude observar que o vazio começou a sumir, sendo suprido por um amor e uma presença maravilhosa. Lógico que não foi assim tão rápido, e precisava de provas. No início eu fiz um desafio com o Senhor. Eu iria na época para o salão de baile, onde dançávamos a noite inteira até o amanhecer, e ele teria que me mostrar qual a diferença. Quando voltava para casa em torno de 5 da manhã, perguntava para ele o que aconteceu e por que teria que acreditar nele. Então me respondia: você viveu momentos e eles se foram. Agora só resta lembranças e o vazio continua. Então, no outro dia, eu ia para o culto. Ouvia a palavra, louvores e ia embora sem querer muita conversa. Voltava a pé e perguntava: e agora? Me diga o que aconteceu. O Senhor dizia: procure aquele vazio que você chegou. Aonde está? A minha palavra preenche esse vazio e te dá alegria e felicidade. Verdade, eu procurava e via que naquele momento ele fazia isso para me mostrar o que poderia fazer na minha vida. Mas isso perdurou por um tempo, até que decidi perguntar como faria para manter essa presença e não mais sentir esse vazio. O Senhor me disse: confesse de todo o seu coração, com convicção na sua mente, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e receba o Espírito Santo para te ensinar a andar nessa nova vida, ou seja, creia. Foi o que eu fiz, e até hoje o Senhor tem mostrado todas as suas maravilhas. Foi a partir desse momento que o Senhor me ensinou sobre a renovação do pensamento, sobre as prioridades, sobre os altares que teriam que ser derrubados, sobre a minha boca, ou seja, o tipo de palavra que sai dela destrói como também constrói. Eu posso abençoar em vez de amaldiçoar. Meus olhos podem enxergar o bem e não somente o mal, e saber discernir espíritos. Nem tudo que diz Senhor vem da parte de Deus. Concluo dizendo que ao aprender tudo isso fui colocando em prática, uns mais fáceis, outros mais difíceis, mas todos firmados na palavra que agora estava vivendo. Pois como diz lá no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim pude perceber que mesmo com todos os traumas e impedimentos criados pela vida, no Senhor encontrei a resposta daquele vazio e da cura de todos esses acontecimentos. E ainda tive todo o vazio preenchido por esse amor. Permita nesse dia ter essa experiência maravilhosa se ainda não teve. E se você já teve, permita o Senhor renovar as suas forças e restaurar sua fé, pois tudo é possível ao que crê. Se aconteceu comigo, vai acontecer contigo da maneira que você permitir. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida, obrigado por mais esta oportunidade, obrigado por viver, Senhor, da maneira que o Senhor assim estabeleceu. Somos gratos a Ti, Senhor. Portanto, que venha o Seu reino, que manifeste o Seu querer, a Sua graça, a Sua glória e o Seu poder. E faça-nos ter, Senhor, cada dia mais a compreensão, que é o Senhor que preenche todo o vazio do alma. Restaura a saúde e renova, Pai, a fé e o entendimento. Contigo, só basta, Senhor, nós cremos. E é por isso, Pai, que nós somos convictos, ó Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, faça com que o seu querer, a sua graça e a sua vontade sejam manifestos. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações e atitudes. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.